Foi som? Gravando. A do Wilson, take 1. Adilson, queria que você comentasse um pouquinho como se deu a sua vinda para o Grêmio de Esportes Maringá lá em 1988. Na verdade eu estava em 87, estava no Esporte Clube Corinthians, né, o Paulista. E como eu era novo, o pessoal não deixava eu quase estar jogando, indo no banco e tal. E aí naquela época, sem juízo, sem noção nenhuma, eu acabei saindo do Corinthians, abandonei o Corinthians e voltei para Presidente Prudente, no outro Corinthians que era o dono do meu passe. Chegando lá eu tive a notícia que eu não podia mais jogar um Campeonato Paulista que eu já tinha assinado, né? E o pessoal falou do Grêmio de Maringá. Aí eu disse, tudo bem, ficar parado que não dava. E eu chegando aqui no Grêmio em 88, o time estava em baixa, em queda, né? E a gente conseguiu, né, junto com os companheiros, todo mundo, reverter essa situação. E o Grêmio na época nem caiu para a segunda divisão. Então foi uma passagem muito boa que eu tive aqui, né? Agradeço, né, o pessoal de ter me contratado na época. Porque daí para frente a gente seguiu a carreira com bastante volúpio, com bastante vitórias, com bastante coisa. Adilson, como que era... Só vou ajeitar só a camiseta rapidinho. Uhum. Ai, tá bom. Então, embora. Deu aqui. Adilson, eu queria que você comentasse também como é que você sentiu essa diferença de estar num time do estado de São Paulo e depois você veio para um time do interior que tinha vivido o seu auge, mas estava em baixa. A estrutura era diferente, salário, a equipe. Como é que era essa diferença entre os dois times das duas cidades? Na verdade, uma diferença era muito grande, né? O Campeonato Paulista na época, como o Carioca, né? Eram os dois campeonatos que o pessoal via e fazia bastante divulgação. Paraná não sabia nada, não sabia como que era, a gente só tinha conversado com alguns amigos que já tinham jogado aqui. Mas no momento, que nem eu falei, não tinha outra opção, e a opção que apareceu na época foi o Grêmio. E a estrutura é totalmente diferente. Eu estava no Corinthians, né, na época, e chegando aqui eu vim para um Grêmio de Maringá, que na época tinha o Brinco da Vila, que não, né, um alojamento não era igual e as coisas também não, o salário também totalmente diferente. Então a gente veio para cumprir o papel. E graças a Deus deu tudo certo. Em termos de futebol, em termos de salário, que eles pagaram tudo certinho também. E na época eu lembro que a gente chegando aqui no Grêmio, a apresentação, né, do jogador do Wilson, em termos assim, que meio que para resolver as coisas. Aí tinha um repórter que olhou para mim assim, a estrutura física, né, a maneira franzina de ser, o cara falou, não vai dar conta não, né? Aí eu até lembro que o diretor que me trouxe, o Toninho, falou, ele vai dar conta sim, jogador de vocês aí que é o artilheiro do time, ele não vai ser do campeonato porque ele tá já chegando tarde. Aí o cara, ele tem 5 gols, tá? E graças a Deus a gente conseguiu fazer tudo aquilo, tirar o Grêmio e ser o artilheiro ainda da equipe em 88. Que legal. O Adilson, em maio de 1990, aconteceu o primeiro derby maringaense. Foi o Maringá Atlético Clube contra o Grêmio de Esportes Maringá. Você estava nesse jogo? Não, em 90 eu já tinha sido vendido para o Paraná Clube. Você já tinha sido vendido pelo Paraná Clube, né? Isso. Bom, eu queria que você comentasse também como é que era a receptividade da cidade para o Grêmio naquele final da década de 1980. A torcida ainda acompanhava o Grêmio ou estava um pouco difícil da torcida apoiar o time? Olha, quando eu cheguei eu tive uma surpresa muito grande, né? Eu sabia que o Grêmio era um time que tradicionalmente tinha um nome muito importante no Brasil. E aí eu falo para todo mundo, assim, acho que foi das últimas coisas que foi acontecer no Grêmio em termos de torcida foi em 88 e 89. Eu falo para todo mundo assim, a gente chegava para treinar no Brinco, que seja, aí ali o muro, os alambrados, rodeado todo dia, cheio de gente acompanhando os treinos. A gente ia fazer um coletivo no Willie Davis também, era cheio de gente vendo, e no jogo era aquela coisa mais linda que a gente já viu aqui do Grêmio.
torcida comparecia, ia, incentivava, era um torcedor fiel. Então, quanto a isso, o Grêmio estava de parabéns e eu acredito que dali para frente aconteceu essa queda tanto do Grêmio no futebol, nas coisas, que a torcida foi um pouco desaparecendo. Mas na minha época, eu só tenho que agradecer o torcedor. Como é que era uma semana de preparativos para os jogos? O que vocês faziam na segunda, na terça? Os treinamentos eram antecidos, né? A gente jogava, na segunda geralmente era folga dos jogadores, e na terça já começava aquela programação de fazer uma caminhada de 4 km, 6 km, aí à tarde já era um treino mais tático, então era aquela coisa normal, que existe até hoje no futebol, né? Alguns descansavam mais, que estavam mais cansados pelo jogo, outros tinham que treinar um pouco mais, que não tinha sido aproveitado, então é aquela coisa boa que acontecia no futebol, que acontece até hoje. Claro que a gente hoje 10 vezes melhorou tudo, né, em aspecto de tudo do futebol. O nosso era mais cansativo, o nosso era mais, como que eu vou falar, mais pesados, sabe? Então era aquela coisa normal. A gente tinha tudo isso aí, sabia o que ia acontecer na semana e fazia de tudo para chegar no jogo no domingo a gente tá tudo bem fisicamente. Então, aí quando cheguei aqui em Maringá, uma cidade excelente, né? Ia cada vez mais melhorando ainda. E aí eu joguei em 88, voltei em 89 de novo para jogar, foi quando eles compraram meu passe. E aí eu comecei a namorar. Aí minha esposa hoje é daqui, meus filhos também, tudo aqui. E aí a gente optou de ficar morando em Maringá. Legal. Adoilson, para encerrar, eu queria que você falasse para nós o que foi e é o futebol para você. Foi tudo para mim, né? Na minha vida principalmente. Eu com 17 anos, a família humilde mesmo, daquela, sabe? E o caminho era eu fazer alguma coisa, para ajudar financeiramente, para ajudar em tudo. E graças a Deus a gente conseguiu isso aí, né? Dependia muito eu sendo o mais novo, caçula, a família toda dependia. E a gente fez tudo que pôde, sabe? Futebol para mim é tudo, vai ser tudo, e a gente sempre tá no meio do futebol, porque é aquilo que eu sei fazer e o que eu sempre fiz. Perfeito, Adoilson. Maravilha. Querido, eu vou fazer algumas fotos suas